Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade, hoje um pouquinho mais tarde, em virtude da ausência de evidências no gráfico do Bitcoin, eu optei em esperar mais um pouquinho, na iminência de tentar trazer um conteúdo de relevância. Já é dia 23 de julho de 2025, quarta-feira, já pela madrugada, meia-noite e meia. Lembrando que a análise de hoje estará no canal referente ao dia 22, porque à noite iremos retornar, dando continuidade aos trabalhos, ao que tange ao dia 23. Beleza, pessoal? Aqui no calendário econômico, lá nos Estados Unidos, tivemos apenas o discurso de Powell pela manhã, um discurso mais limitado em virtude ao período de silêncio em antecipação à decisão de juros na próxima semana. Basicamente, ele estava impedido de comentar sobre política monetária ou macroeconomia. Acabou frisando a questão da importância de grandes bancos precisarem ter liberdade para competir entre si e também falou sobre a importância da supervisão e regulação para o setor financeiro. Beleza, pessoal? Também tivemos Donald Trump acenando novas críticas a Powell, né, alegando que seu trabalho vem sendo desempenhado por motivos políticos e obscuros. Né? O presidente frisou a questão da taxa de juros, né? Acabou pedindo aí um juros de 1%, que seria, né, excelente para os mercados de renda variável. Isso com certeza traria bastante aptidão por risco por investidores institucionais e iria refletir diretamente no mercado cripto. Trump acabou frisando, pessoal, que em 8 meses, né, Powell estará fora e que seu cargo se encerra aí em maio de 2026. Existem alguns boatos, né, rolando lá nos Estados Unidos que Powell pode acabar saindo de forma antecipada, o que seria também um excelente sinal para nós cripto investidores e de preferência, né, que o presidente indique, né, alguém que esteja alinhado às políticas pró-cripto, né, justamente porque estamos aí em um momento bastante importante com algumas regulamentações sendo aprovadas lá no Congresso americano e, evidentemente, a gente almeja a continuação deste momento. Então, basicamente, foram essas notícias mais importantes no dia de hoje. Tivemos as três principais bolsas aí operando em caminhos opostos. S&P basicamente fechou no 0 a 0. Dow Jones uma alta de 0,40 e Nasdaq um recuo aí de 0,39. Pessoal, no Bitcoin tivemos um dia de alta também. Foi aproximadamente aí 2,27%, sobressaindo aí as três principais bolsas. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, 118.919 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem, após a análise, quais são as perspectivas na movimentação do preço, agora na madrugada até a nova análise mais tarde. Então, pessoal, reduzindo aqui o tempo gráfico, nós tínhamos colocado uma eventual condição pela observação da retração, evidentemente ocasionada aqui na proximidade dos 115.800, né? Era um ponto que a gente já sabia que poderia haver aí uma reação por parte dos compradores, né? Inclusive isso está bastante visível nas últimas análises aqui no canal. Se você está chegando agora, recomendo pelo carrossel assistir as análises dos dias anteriores para você entender basicamente o que está rolando aqui no Bitcoin. Então tivemos aí uma reação aqui na proximidade de máxima aí do dia 15 de julho e colocamos um gatilho, pessoal, que era a questão da média de 20 períodos, né? Nós precisávamos da confirmação de rompimento para buscarmos novamente aqui
a proximidade dos 120 mil, que era, teoricamente, né, o nosso ponto de resistência, onde nós sabíamos, né, de sua importância a questão dos lotes posicionados, né, entre os 120 mil e 121 mil, e evidentemente a possibilidade também da quebra do sentido lógico aqui, né, pessoal? Seria a sequência lógica de topos descendentes. Então, de fato, tivemos, né, a confirmação de rompimento, dois candlesticks basicamente aqui bem em cima da média, né, pessoal? Tivemos o primeiro candlestick, o segundo caracterizando força. Tivemos aí a possibilidade, inclusive, de adentrar em uma eventual operação buscando aqui o nosso alvo, né? Veio buscar liquidez e posteriormente tivemos o alcance ali do nosso alvo, né, pessoal? A região que a gente sabia, né, que poderia ter mais conflito de interesses, reforçando a tese, né, da questão do range de trabalho, pessoal. Dos 120 mil dólares aos 130 mil dólares é uma nova fase. Então, teoricamente, por isso, né, temos essa condição no presente momento, o mercado batendo cabeça aqui e, evidentemente, os compradores tentando, né, confirmar o rompimento. Então, foi um dia tecnicamente muito bom, né? Mesmo estando aí acontecendo um recuo por parte dos vendedores, existem alguns pontos inerentes que é válido ressaltar aqui com vocês, pessoal, pontos positivos que eu acabei enxergando e vou compartilhar com vocês. O primeiro é a questão do volume. Quando a gente analisa no diário, a gente percebe que nos últimos 2 dias a gente tem aí a prevalência de volume comprador, inclusive superando, né, principalmente no do dia de hoje, esses 3 dias aqui, pessoal, sexta, sábado e domingo. Mesmo que o candlestick de segunda-feira não tenha caracterizado força, querendo ou não, prevaleceu o volume comprador. Outro ponto importante, pessoal, é a questão da quebra de estrutura que estávamos analisando no dia de ontem. Então foi fundamental a gente buscar novamente aqui a proximidade dos 120 mil para que não consolidasse essa sequência lógica de topos descendentes. Isso é muito importante, né, em um cenário em que a gente, né, almeja, a gente de fato quer aí o Bitcoin buscando novos níveis de preço, tá, pessoal? Então, acho que esses pontos são importantes, né, compartilhar com vocês e o que que a gente percebe daqui em diante, tá, pessoal? A gente vê que no diário, pessoal, a gente enxerga aí um bom volume comprador, querendo ou não, é um candlestick com padrão de força, tá? Então esses caras aqui, ao que parece, eles vão querer dar continuidade na ascendência do preço. Não me parece que eles irão largar o osso tão facilmente. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. Acho que o segundo ponto é a gente almejar uma possibilidade de reação por parte dos compradores em virtude desse primeiro ponto. Acho que a gente precisa frisar a proximidade aqui, pessoal, da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, na proximidade aí dos 118.500. Acho fundamental analisar o comportamento do preço, evidentemente vindo buscar a média, reduzir o tempo gráfico, pessoal, analisar volume, formação de candlestick, estrutura de preço. Isso eu estou falando um tempo gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Então, evidentemente, este é um ponto importante, né, que você precisa estar atento. Evidentemente, pessoal, na ausência de volume comprador neste ponto, ou uma estrutura de preço descendente com topos e fundos, a gente pode almejar um segundo ponto de reação por parte dos compradores. Talvez a região mais imponente seria a proximidade aí dos 117.300, fazendo alusão à abertura, o fechamento
e o fechamento desses 3 dias, tá, pessoal? A gente tem aqui, teoricamente, uma proximidade em um ponto onde houveram múltiplos encontros, né, considerando abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Porém, acredito que seja mais remoto, tá? É óbvio que não concretizando uma reação contundente, pessoal, aqui na nossa primeira referência, é óbvio que sim, pode acontecer, porém, acredito que temos potencial para, né, ao menos emitir aqui uma eventual reação por parte dos compradores, tá? Então, o primeiro ponto, região do 118,5, em alusão à média, e o segundo ponto, a região do 117 e 300 aproximadamente aqui, mais ou menos, tá? Então, acho que esses são os pontos importantes, né? Pela madrugada até o dia de amanhã. Lembrando que nós temos novamente aqui, pessoal, a média de 20 períodos no diário se aproximando também da mínima de hoje, o que talvez reforça aí um terceiro ponto e último, obviamente, porque perdendo aqui, né, pessoal, a proximidade aí dos 115.800, a gente perde basicamente aqui a região onde de fato startou aí o movimento em blocos por parte dos compradores. E aí é óbvio que o cenário pode mudar drasticamente e a gente com certeza torce para que esses 2 pontos primários que foram passados, né, tenham aí a sua validade, né? Evidentemente, pelo menos trazendo aí uma eventual reação. Agora é importante que você também faça, né, o trabalho de casa e analise esses pontos com carinho, evidentemente reduzindo, né, o tempo gráfico e coletando aquelas informações, né, na qual eu citei aqui para vocês. Beleza, pessoal? Acho que é isso então aqui no gráfico. A gente teve um dia bastante positivo, a quebra dessa estrutura descendente, né? A questão, né, pessoal, da remoção do acúmulo de lotes aqui na região dos 120 mil, o que fragiliza, né, a barreira que estava aqui presente, inclusive facilita, né, uma ação por parte dos compradores ao que tange a busca por níveis superiores de preço. Então foram pontos, né, importantes no dia de hoje, porém temos aí alguns obstáculos, né, alguns acompanhamentos que deveremos fazer a partir de agora, justamente para a gente, né, quem sabe, conseguir de fato concretizar o rompimento aqui na proximidade do 120 e buscar aí novamente a proximidade do topo histórico. Beleza, pessoal? Acho que é isso então no gráfico. Basicamente, esse é o cenário. A gente mantém aí as mesmas marcações, né? A estrutura já vem há algum tempo aí em consolidação. E vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no livro, ver se a gente identifica alguma alteração importante. Então, pessoal, a gente percebe, ó, região dos 120 mil, a gente não tem mais aquela acumulação de lotes em demasia no dia de ontem, agora são apenas 5,6 milhões de dólares posicionados, ou seja, já é algo mais pulverizado. E a gente percebe a manutenção aqui na região dos 121 mil, quase 10,2 milhões de dólares posicionados. E posteriormente a gente vai ter na região dos 122, né? Tecnicamente é uma barreirinha, região de 123 já é a aproximação do topo histórico. Então, consequentemente, quanto mais o preço se aproxima novamente do topo histórico, consequentemente temos mais potencial conflito de interesses também. Pelo lado dos compradores, a gente percebe um livro totalmente pulverizado, né, pessoal? Seria muito importante se tivéssemos acumulação de lotes aqui no nível da média de 20 períodos, no tempo gráfico de 4 horas, na proximidade dos 118.500
iria reforçar a nossa tese, mas infelizmente a gente tem pouco mais aí de 5 milhões posicionados, porém vamos seguir aí pelo gráfico, né? Acho que é importante o acompanhamento dos pontos, né? Dos níveis que foram passados aqui, justamente para que você acompanhe, é importante, tá? O dever de casa de vocês, porque a gente faz análise aqui no canal a cada 24 horas, né, pessoal? Então é muito complicado a gente conseguir cravar aqui de fato o que que vai rolar, porque o mercado é muito dinâmico, né? Muita coisa pode interferir. A gente tenta trazer aí um contexto, né? Um cenário, algo que faça sentido, né? E que você retorne aqui, de fato, né? Fale, poxa, acho que o que ele falou no dia anterior fez sentido. Foram, né, as regiões que houveram aí brigas, enfim, os pontos chave. E eu acho que isso é o mais importante, porque vai, né, lapidando aí a sua análise, vai te auxiliando com certeza naquilo que você vem buscando aqui no mercado, né? Seja especulação, seja para compor sua carteira ou até mesmo para adentrar no mercado, você que está de fora, está buscando aí nível de preço, né, para comprar Bitcoin e outras moedas, acho que isso pode gerar valor aí para você. Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente tem um livro pelo lado dos compradores totalmente pulverizado. A gente vai ter bastante lote aqui, pessoal, região dos 116.500 e 116. Se a gente fizer uma conta de bar aqui, pessoal, a gente vai ter aproximadamente posicionado, vamos lá, 50, mais, daí uns 55 milhões de dólares posicionados, pessoal, entre a região dos 116.500 e 116. Então é bastante dinheiro, 55 milhões de dólares, basicamente aqui, pessoal, fazendo alusão à mínima do dia de ontem e um pouco próximo aqui, né, da onde a gente colocou como um ponto secundário, talvez seja interessante, né, pessoal, a gente fazer uma breve alteração em virtude da acumulação de lotes que encontramos aqui entre os 116 e os 116.500. Então, talvez seja interessante a gente olhar com carinho a média, que inclusive o preço vem aqui, pessoal, buscar a média, região dos 118.500 e posteriormente, na ausência de condicionantes positivas por parte dos compradores, talvez a gente possa colocar de fato a proximidade aí dos 116, 116.500, tá? Uma possibilidade de reação por parte dos compradores. Porém, pessoal, eu confesso que caso a gente perca é, essa média aí no tempo gráfico de 4 horas e venha buscar a proximidade dos 116, 116 e meio, aí fica mais complicado a gente almejar, né, uma reação mais incisiva por parte dos compradores, uma movimentação em blocos, enfim, a tentativa de rompimento, porque vai se distanciando do ponto-chave, que é a região dos 120 mil, e fica muito mais difícil, né, a gente conseguir aí institucionais adentrando no mercado de uma forma mais contundente. Então, talvez tenha, sim, uma reação por parte dos compradores, evidentemente o preço buscando aqui esses dois pontos, mas acho que vai dificultar bastante aí o que a gente tem em mente. E obviamente a gente não quer que isso aconteça, vamos torcer, né, para que a gente tenha uma boa reação por parte dos compradores, já em cima aqui da média, né, e quem sabe a gente consiga aí a nossa reação, a nossa movimentação em blocos buscando níveis superiores de preço. Então, acho que esses são os pontos mais importantes, né, para a análise de hoje. Até amanhã. E a gente vai retornar mais tarde aí para analisar como que foi o dia, né? Colher aí tudo que for importante, né? Digerir tudo isso e tentar trazer para vocês aqui
de uma forma mais fácil de entendimento, que é o nosso propósito aqui no canal. Beleza, pessoal? Acho que é isso então. Estamos aí se aproximando da média. Vamos ver se a gente tem aí alguma surpresa por parte dos compradores, uma reação, algo que, né, possa voltar aí, né, a nossa intenção, que é a confirmação do rompimento e a busca pelo topo histórico novamente. Fechado, pessoal? Então é isso. Eu desejo a você uma excelente noite. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É importante aqui, pessoal, para o engajamento dos canais de forma orgânica. E é isso. Um grande abraço e até a noite.